que eu quero falar hoje aqui com vocês, nesse vídeo, é sobre Build Tools, né? Obviamente vou deixar mais especializado como Java Build Tools, né? Ou seja, um português bem, 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 uma tradução bem direta, né? Vamos dizer assim, né? São ferramentas de construção Java, né? E obviamente, tá, eu vou falar dos três principais Java Build Tools que nós temos, que é o Ant, o Maven e o Gradle. Mas o foco aqui é o Maven, né, que é a ferramenta que é mais usada hoje, né? É o Build Tool mais usado hoje, tá? E é o que eu normalmente uso, né, nas minhas disciplinas, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre Java Build Tools. Então, vamos lá. Todo desenvolvedor Java, então, ele entra em situações um tanto quanto complexas em seu projeto, né? Porque, assim, programar em Java, programar em C, C++ também, né? Não é simplesmente escrever código e compilar, né? Quando a gente trabalha com um arquivinho, né? Estou fazendo um exercício lá de algoritmo, etc e tal, estou mexendo com um arquivinho só e vou compilar, né? Aí é tranquilo, é fácil. Mas, na verdade, quando a gente começa a entrar num processo de desenvolver, né, uma aplicação um pouco mais completa, ela envolve muitos arquivos, bibliotecas, ela envolve a minha capacidade de realizar testes automatizados. Então, assim, não é simplesmente pegar, programar e compilar, né? Existe muito mais coisa envolvida no que se tange à ideia de desenvolver software em qualquer linguagem de programação. E o Java não é diferente disso, tá? C++ começou com essa ideia o C e o C++ começaram com essa ideia de automatização de muitas coisas do projeto, né, usando o Makefile, né, que realmente é maravilhoso, mas ainda assim um pouco limitado. Talvez o Makefile a gente possa falar que tenha sido o primeiro build tool, a primeira ferramenta de construção. Mas assim, a gente precisa, porque um projeto é algo muito complexo, tá? E aí, quais são essas complexidades, né? Eu já comentei, mas vou usar aqui o que está aqui no PowerPoint para deixar bem claro, né? Primeiro, estruturar o arquivo fonte, né? Deixar os arquivos fontes dentro de uma estrutura organizacional. Segundo, bibliotecas externas. Nem tudo são as bibliotecas que já vêm nativas no próprio ambiente de desenvolvimento, né? Vai falar em C, C++, lá, por exemplo, tem um conjunto de bibliotecas que já são próprias, mas eu vou adicionar bibliotecas externas. E aí, onde que fica essa biblioteca? Quando eu levar o código compilado para o cliente, de que forma que isso vai? Então, assim, é um ponto que eu tenho muita coisa para fazer e ao invés de ficar perdendo tempo arrumando o código para essas coisas funcionarem. Realização de teste, aí tem teste unitário, teste de aceitação, tem vários tipos de teste. Um outro problema é a incompatibilidade entre ideias, né? Tem coisa que funciona. Vamos pegar o caso do Java, né? Tem coisa que funciona no NetBeans, mas não funciona no Eclipse. Aí se está no Eclipse também não funciona no Visual Studio Code, por exemplo, que a gente está usando. E aí vai. Então, assim, essas incompatibilidades entre ideias, né, é complicado. Um outro problema sério, um outro problema que os projetos levam, empacotamento e distribuição da aplicação. Ou seja, eu não faço o programa para rodar só na minha máquina. Eu preciso do meu programa gerar um executável e esse executável ser levado para o meu cliente. Como que eu faço para empacotar? Esse daí, gerar, né, o executável, organizar as bibliotecas para eu poder gerar uma ferramenta de instalação e levar para o cliente, né? Isso não pode ser tão complicado, tá? Então, isso a ausência de um build tool torna tudo isso um problema. E é um problema que ocorre em qualquer projeto que você desenvolver. Por quê? Porque são problemas comuns em todos os projetos atuais. Qualquer projeto vai ter vários arquivos, vou ter que fazer teste, eu vou ter que usar bibliotecas externas, então não tem jeito, né? A gente trabalha hoje em dia, hoje a gente está num mundo que a gente trabalha de forma colaborativa. Eu não posso forçar que todos usem a mesma ideia, já que um tem uma habilidade maior que um do que o outro, porque as teclas de atalho, a posição disso, mas e aí, como é que você faz? Né? Não faz sentido eu pensar em fazer um programa em que eu não vou gerar um executável desse programa, seja lá como for. Tá? Mas assim, no hard code, no pensar da forma correta, não são atividades tão simples, são atividades
muito trabalhosas. Então, foram criados os build tools aí, foi o que eu citei, né? Remonta lá do Makefile, que muita gente ainda usa, né? E tem o Ant, tem o Maven, o Gradle e outras aí, mas assim, essas são as principais. Foram criadas para poder automatizar, ou seja, quando eu estou programando eu não tenho mais que me preocupar com essas coisas. Eu adoto um build tool, crio o projeto em cima do build tool, programo, e aí eu uso os recursos desse build tool. Tá? Então, para que serve? Para que serve, né, essas build tools? Um sistema que permite automatizar todas as tarefas que são rotineiras, essas que eu falei, de forma organizada e que evita que o desenvolvedor tenha que perder tempo. O desenvolvedor não pode ficar perdendo tempo com essas coisas, ele tem que perder tempo com o foco dele, que é fazer o software. Então aqui tem alguns exemplos, que é o que eu já citei: adicionar uma nova biblioteca, realização de testes, empacotamento, o deploy, né, que é você distribuir aquilo, né, e a compatibilidade de diversas IDEs. Bem, vamos lá. Focando em Java, a gente pode falar que o Ant talvez tenha sido uma das primeiras build tools a aparecer, se não a primeira. Eu não vou falar isso com precisão, mesmo porque não faz diferença eu contar um histórico aqui de quem veio primeiro, etc e tal. Mas assim, digamos assim, que em muitos softwares legados feitos em Java ainda são Ant. Quando você cria, hoje em dia ainda, quando você cria uma aplicação, por padrão, muitas IDEs te induzem a essa criação ainda a ser Ant. Se você pegar, eu vou pegar o caso do NetBeans, que é uma ideia que eu tenho mais experiência. Se você for mandar criar um projeto, por padrão, até o NetBeans 8.1, 8.2, não me recordo o que, era criar projeto sem dizer nada, era Ant. Se eu quisesse Maven, eu teria que ir lá mudar e falar, não, eu quero um projeto Maven, aí eu escolho o tipo. Tá? Então, assim, o Ant ainda... E olha que eu estou falando de uma IDE 8.1, 8.2 que veio até 2020, aí, início de 2020, final de 2019, ou seja. Então, muitos projetos legados ainda estão em Ant. Tá? A tendência é que as pessoas não desenvolvam mais em Ant, mas tem muito projeto feito em Ant. Então, assim, é um build tool que as pessoas têm que conhecer, porque na hora que for fazer manutenção, não tem saída. Tá? Ele é meio ultrapassado porque eu tenho que fazer muitas coisas manualmente nele para poder funcionar. Tá? Ele é baseado em configuração, então eu tenho que configurar várias coisas. Ele é procedural, ou seja, eu crio procedimentos, né, como se fosse eu criasse funções, e essas funções executariam os passos que são automatizados. E, obviamente, ele mistura a ferramenta, a construção é meio bagunçado nesse sentido, tá? Fica ali tudo meio misturado. Tá? Não vou me aprofundar no Ant, por quê? Como eu disse no começo, o meu foco aqui é explicar para vocês Maven, mas eu estou mostrando Maven para vocês dentro de um contexto, tá bom? Então, assim como o Gradle eu vou passar rapidinho porque eu não vou falar do Gradle neste momento aqui com vocês. Mas o Maven, mas eu vou falar na sequência, né? Primeiro o Ant, o Maven e o Gradle é o mais novo, tá bom? Então agora vamos falar do Maven. Agora sim, vamos perder um tempinho mais para a gente entender o que é o Maven. Talvez o Maven hoje seja o mais famoso, tá? O mais famoso build tool. É possível realizar o mesmo resultado do Ant, tá? Então, assim, tudo que eu faço no Ant, óbvio, tudo que eu faço, não como, mas tudo que eu faço, do tipo, tudo que eu produzo com o Ant, tá? Eu consigo fazer com o Maven e ainda faço muito mais do que ele, tá? Então, assim, tem esse lado muito positivo. Além de ser uma build tool, é considerado também um project manager, então eu consigo gerenciar projeto num certo nível. Tá? A sua estrutura é toda num arquivo chamado Project Object Model, ou POM, é um arquivo pom.xml. POM quer dizer Project Object Model. Tá? E ali tem toda a estrutura. É um XML, e nesse XML você, já com tags pré-determinadas, você consegue configurar todo o projeto Maven. É uma excelente alternativa para desenvolver projetos, principalmente em equipe. Esse talvez seja
a primeira característica que fez com que as pessoas fugissem do Ent e viessem já para o Maven. Essa possibilidade de trabalhar em equipe, que com o Ent é muito difícil. As IDEs conseguiam, de alguma forma, tapear e fazer com que o Maven fosse, o Ent, desculpe, fosse colaborativo, né? Por exemplo, na questão da biblioteca, as bibliotecas no Ent, você tinha que definir onde ficavam as bibliotecas no seu sistema operacional. E aí, quando eu pegava o meu projeto em Ent, abrisse em outra máquina, óbvio que aquele path seria diferente, né? E então, as IDEs, o NetBeans, o Eclipse, eles faziam muito isso. Você criava, né, parâmetros e criava as bibliotecas com nomes. E aí bastava o outro usuário na outra máquina configurar, né, uma biblioteca com o mesmo nome, que aí o Ent se encontraria ali. Mas era um bypass da IDE. Não é padrão do build tool. Tá? Então, aí volta, né, aquele problema, né? Acaba não tornando o projeto compatível entre IDEs, né, e com uma forçaçãozinha de base, tá bom? Então, essa parte de trabalho em equipe, talvez, isso sou eu aqui levantando essa hipótese, né? Talvez tenha sido um grande pilar para fazer com que as pessoas migrassem do Maven do Ent para o Maven. Uma outra coisa importante é que hoje eu posso afirmar isso para vocês, que o Maven seria o build tool padrão. Então, as ideias que programam com Java, as ideias para Java, quando você constrói um projeto e não dá nenhum tipo de informação, aquele projeto já vai ser criado em Maven. Até mesmo o NetBeans, que eu citei, né, agora há pouco, né, mas era até o 8.x que era antes. A partir da versão agora 11, 12, etc e tal, que é da Apache, né, por sinal o Maven também é da Apache, que é da Apache, né, saiu, né, agora quem distribui o software é Apache, virou Maven o padrão. Tá? Então, quais são os elementos básicos do Maven? Tá? Primeiro, o POM, que eu já falei, o Project Object Model, né, o modelo de objeto de projeto, né, que é um XML que mostra que tem toda a estrutura do projeto. O segundo elemento básico é o ciclo de vida, o life cycle, que é o processo de construção. Qual é o processo de construção no Maven? Eu compilo, eu testo, eu empacoto, eu instalo e eu faço o deploy, eu faço a distribuição. Eu sigo sempre essa sequência. Então, escrevi meu código, escrevi meus programas, salvei, compila. Está compilado? Roda os testes. O interessante é que você programa e ele já faz tudo isso. Então, todos os testes que você criar no projeto, quando você mandar rodar esse ciclo de vida completo, ele vai primeiro compilar e já vai rodar o teste. Ele não deixa empacotar se não passar pelos seus testes. Teste unitário, né, o JUnit, por exemplo, né, que você pode integrar ali, né? Se não passar no teste, ele não deixa fazer o packet, ele não empacota. Tá? Então compila, teste. Tá? Passou do teste, empacota, né? Basicamente Java, o que é empacotar? É pegar tudo e zipar, né? Aí ele bota .jar, .or, conforme a sua necessidade, mas aquilo tudo é um .zip lá, né? Na cara de pau, né? Então compila, testa, empacota, instala e aí libera uma versão de distribuição, tá? Existem as fases, né, que são os passos. Então aqui, né, o ciclo de vida é todo isso aqui. E cada um item desse aqui que eu falei, nada mais é do que uma fase, um phase. Plugin, que é uma ferramenta utilizada no processo de construção. Aí tem algumas ferramentas que você pode usar no processo de construção. O SCM aqui é um. E o Meta, né, que é o que essa ferramenta te oferece. Tá bom? Eu não devo entrar nessa parte de plugin Meta aqui com vocês. Tá? Mas assim, depois a gente pode pensar num curso um pouco mais avançado sobre isso. Vamos lá, então. As funcionalidades então do Maven, primeiramente é permitir gerar o esqueleto do projeto. Então, quando eu crio um Maven, o próprio Maven ele tem uma ferramenta, né? Eu não chego assim, eu vou criar um diretório, vou fazer. Não. Você chama o Maven e fala, eu quero criar um projeto. Aí ele cria um projeto para a gente. E esse projeto ele é gerado já dentro do layout, né, dentro das convenções do Maven, então você não tem que se preocupar quanto a isso. Tá? O Maven, por si só, né, ou seja, um servidor Maven, lá, vamos dizer assim, dessa forma, né, ele já te fornece 292 layouts. Ou seja, você tem 292 tipos de projetos já pré-moldados. Isso é uma outra coisa bacana.
que é o archetype, né? Que são os layouts, ou seja, eu quero um projeto para web, aí você cria. Não, eu queria um projeto para web. Olha só, quando eu começo um projeto para web, eu preciso de já ter essa biblioteca, essa biblioteca, essa biblioteca. Você pode criar o seu, né, o seu archetype, né, o seu layout, e aí quando você criar um projeto, você cria baseado nele, ele já gera com as bibliotecas que você precisa. Então você consegue automatizar até mesmo o processo de criação do teu projeto, já com todas as suas necessidades iniciais, tá? Então ele fornece layout, entre elas aplicação Java, Groovy, Ruby, e tem outras linguagens, eu botei aqui as mais próximas do Java. Site web também você consegue criar layout para site web. Até para quem vai trabalhar com esses formatos de texto, né, DocBook, etc. Tal. E tem os Mavens Archetypes, né, que são vários, com diversos layouts para cada tipo de aplicação Java que você vai fazer. Eu vou criar um para vocês verem como é que funciona. Aqui está um exemplo, aqui um outro recurso do Maven, o POM.xml. Aqui eu coloquei um exemplo do POM.xml. É um XML, tá vendo? Project, aí vem o modo de versão, o Group ID, o Artifact ID, a versão, e aí vai. Isso aqui foi um exemplo que eu peguei na internet. A estrutura, quando você cria um projeto em Maven, ele vai seguir essa estrutura inicial que está aqui. Então, SRC é onde é a pasta que vai ficar o seu código-fonte, né? É o source, e target é a pasta do que vai ser construído. Então, no raiz nós temos o src, o target, um arquivo license.txt, que é para você escrever a licença do seu projeto, o readme, que é a visão geral para você poder explicar como é o projeto, etc. Tal, e o pom.xml, que é o project object, ali que a gente já conversou sobre ele. Tá? Dentro do src, nós vamos encontrar 2 ou 3 subdiretórios, tá bom? 2 ou 3, tá? Esse terceiro que está aqui, o site, não sempre. Então, eu quero criar um site do projeto. Beleza. Tem o src site, você põe, mas esse aqui nem sempre é criado, porque nem todo mundo faz isso, tá bom? Main e teste, por padrão, é normalmente criado sim. Então, src main é onde estão realmente seus códigos. E src test é onde ficam os códigos de teste, né? Por exemplo, os códigos de JUnit. E aí dentro do main você vai ter 2 diretórios e dentro do teste também 2 diretórios, que é o Java e o Resource. Java é onde vão ficar os códigos fontes mesmo. E o Resource são as configurações, recursos, arquivos que você vai precisar. E uma réplica disso vai estar dentro do teste. Então a estrutura é essa, né? Cria um projeto, eu vou ver. SRC, Target, License, README e POM. Abriu o src main e teste. Abriu o main, Java, Resource. Abriu o teste, Java, Resource. Basicamente isso. Vamos falar das fases, né, que eu comentei, né, para poder cumprir o life cycle do Maven. Né, quais são essas fases? Então a primeira fase é Validate, que é ele verifica se está tudo correto no teu projeto. O Compile, que ele compila o seu projeto, o seu código. O teste é que ele executa os testes que você criar. O package é empacotar, é criar um arquivo tudo a partir de todos os arquivos. Em Java nós temos 2 tipos grandes de empacotamento, que é o jar e o war. O jar normalmente é para desktop, o war é para web, mas dependendo do framework, até na web que você está usando, ele gera um jar. Integration Test, aí já é um pacote para executar testes de integração. Aqui está mais os testes unitários, ou seja, ele faz teste função a função. E aqui, Integration Test, ele vai fazer um teste para ver se várias funcionalidades em conjunto estão funcionando. Verify é para ver se tem qualidade do pacote, aí é uma coisa mais de SO, ele fazer aqueles testes de SH5, etc. O install, ele instala o pacote no repositório local, ou seja, ele tem um repositório, ele instala aquele pacote ali como se estivesse instalando no cliente. O deploy é que ele disponibiliza. O clean, você apaga tudo que foi gerado, tá? E o site é para gerar o site. Bom, então essas são as funcionalidades. É muito mais importante eu estar aqui comentando com vocês, para vocês terem depois isso documentado. Gestão de dependência, as dependências são definidas aqui dentro, então assim, eu preciso adicionar uma determinada biblioteca no meu projeto. Você vai na internet, procura a biblioteca que você quer no Maven,
Aí eles vão te dar o caminho da dependence. Você vai no POM e adiciona essa dependência. E o interessante é que essas dependências são, ela considera as transitividades. O que isso quer dizer? Na configuração do servidor, se essa dependência depender de alguma outra dependência, quando eu baixar, ele vai baixar todas as dependências. Tá? E aí isso tudo é baixado, é feito download para o repositório local. Tá? Então, do Maven é isso. Eu vou, óbvio, né, daqui a pouquinho eu vou mostrar um Mavenzinho em execução para vocês poderem entender um pouco melhor. E deixa eu comentar com vocês aqui o Gradle, que é o grande rival do Maven. Ele não é só um build tools, ou seja, tudo que o Maven faz, o Gradle faz, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Então, tudo que o Ant faz, o Maven faz, e tudo que o Maven faz, o Gradle faz, tá bom? Ele disponibiliza mais coisas de build system, né, de sistema de construção, do que o próprio Maven faz, tá? E uma outra característica é que ele é multiprojeto, ou seja, eu posso criar com o Gradle um projeto que tem vários projetos dentro, que isso hoje em dia está se tornando muito comum, principalmente quando a gente está pensando em trabalhos ali multicamadas e separação back-end, front-end, etc. Tá bom? Então é isso aqui. Esse arquivo eu vou deixar disponível aí para vocês, mas de qualquer forma, deixa eu abrir aqui o Visual Studio. O Maven. E calma aí que eu abri a coisa errada. Mas é bom que eu preciso disso aqui mesmo. Aqui. O Maven vocês têm que instalar na máquina de vocês, tá? Você vem aqui, Maven. Aqui. É da Apache. Então, algumas ideias, por exemplo, NetBeans, eu acho que o Eclipse também, ele já traz uma versão do Maven embutida, digamos assim, né, dentro do próprio diretório. Tá? Mas, por exemplo, eu uso o VS Code e outras, e se você quiser trabalhar direto no SO, você é obrigado a usar a ter ele instalado, tá? Então você vai entrar aqui no mavenapache.org e aí tem o download, e aí você faz o download, você escolhe, né, a versão, binary, source, etc. Tá? Então, só para mostrar aqui para vocês isso. Tá, muito bem. Deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir uma nova janela. Ah, tá, agora que eu entendi. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Pronto. Aqui não tem nada, né? Ao invés de eu tenho, né, aqui nesse MIDI, aquelas bibliotecas do Java configurado, né? Então aqui eu tenho aqui as extensões, né? Que eu acho que todos vocês já têm, mas vamos lá. Tá? Esse Java Extension, e uma das coisas que o Java Extension Pack instala para você é o Maven for Java, tá? Então ele já cria o Maven for Java aqui para vocês. E aí o que acontece? Quando você manda criar um projeto Java, Create Java Project, ele pergunta se é No Build Tools ou se é Maven, Spring Boot, Quark, ele tem algumas opções. Esse No Build Tools aqui é basicamente trabalhar com um formato parecido com o Ant, tá? Só que sem as coisas lá do Ant. Né? E tem o Maven Create from Archetype, ou seja, você consegue criar um projeto Maven de um archetype, tá? Isso aqui é um caminho, tá? Mas porque ele gira isso aqui, mas você pode também o Ctrl Shift P ou Command Shift P, digitar Maven, e aí no Maven tem aqui o Create a Maven Project, aqui é do Spring, né? O meu não está instalado essa opção. O meu não tá, mas tudo bem. Mas vamos por aqui então. Maven Create from Archetype. E aí aqui, era isso que eu queria mostrar. Aqui ele vai listar para mim uma quantidade razoável de archetypes, né? Então aqui, tá vendo? Ó, Maven Archetype Quick Start, né? Que contém um projeto simples Maven de exemplo, JDK8, React.js, tá vendo? Você pode criar um archetype Web App, Spring Boot, tá vendo? MVC,
Tá? Então aí, mas aqui só tem isso. Não, aqui tem more. Quando você clica em more, aí você vê a quantidade de archetypes que já tem aí disponível para a gente poder trabalhar. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar um JavaFX aqui. Deixa eu procurar aqui um de JavaFX para eu poder mostrar para vocês. Tem modelo de anotação JSON, tá vendo? Java SE, Java EE, Docker, que é um outro assunto aí que a gente pode depois fazer um outro vídeo. Deixa eu ver aqui. CPF plugin, tá vendo? With sound, né? JavaFX. Vou pegar esse Basic, esse Basic Setup for JavaFX Project with a Setup for Deployment outside of that. Então aqui ele tem aí o próprio archetype pode ter diversas versões. Então vou abrir aqui. Aí ele vai me perguntar onde que eu quero gerar esse archetype. Eu vou gerar aqui dentro do mesa. E aí agora eu vou explicar para vocês. Ó, ele vai começar a criar. É óbvio que tudo isso aí está baixando da internet, então vai demorar um pouquinho. Tá lá, ele já está rodando o build tool. Ó. Aí vem. Ele me pede aqui o Group ID. O que seria o Group ID, né? É como se fosse uma estrutura reversa do site de vocês, do domínio da empresa de vocês. Então, por exemplo, a minha empresa é Spectrum, né? É br.com.spectrum. Tá? Então, né, quero trabalhar na faculdade X, org. E aí vai. Tá? Então, o Group ID basicamente é isso que se recomenda usar. Mas você pode escrever qualquer outro texto, não tem problema. Aí ele vai te perguntar qual é o Artifact ID. Na verdade, ele está te perguntando, quando ele te pergunta isso, é fácil. Pensa que ele está te perguntando qual é o nome do projeto, tá bom? Então vamos fazer aqui exemplo Maven. Exemplo Maven. A versão, qual versão que eu quero colocar nesse projeto, depois eu vou mostrar para vocês que tudo isso a gente pode mudar, tá bom? Eu vou deixar essa 1.0 snapshot mesmo, tá? E packet, ou seja, qual vai ser a estrutura de diretório que você vai trabalhar? Qual vai ser o diretório de pacote da programação Java que você vai usar? Normalmente a gente usa o mesmo Group ID como sendo o raiz, né? Então é um pacote BR, um outro pacote com, que é subpacote BR, um pacote Spectrum, que é o subpacote com, e assim vai. Né? Vou manter isso, a gente vai ver. Ele está perguntando, tá, é isso mesmo? Yes? Sim, é isso que eu quero. Pronto. Ele criou o projeto, então eu vou aqui em abrir pasta, ele vai ter uma pasta lá onde eu apontei para ele, com o mesmo nome do projeto que eu criei, ou seja, do mesmo Artifact ID. Então estou abrindo aqui. Então está aqui, tá? Esse aqui é um arquivo oculto, tá? Então observe, não tem teste, só tem src. Vamos clicar aqui, ó, src. E aí dentro do src eu tenho o src, dentro do src eu tenho o main, e dentro do main eu tenho o Java, tá aqui, ó. Tem até aqui um módulo info, né, que são as informações desse projeto, é um projeto FX. Vocês estão vendo que está tudo com erro aqui, porque não tem as bibliotecas. Já vou explicar isso para vocês. Né? E deixa eu ver. E aqui eu tenho aqui minhas classes, né? O FXML Controller, o main app, ó. Depois que ele lê aqui, ó, já liberou aqui o run. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui para vocês. Tá? Aqui são os resources. Então ele tem, por exemplo, aqui a tela desenhada, aqui o XML, o estilo, né, que é o CSS do JavaFX, que a gente pode definir. E aqui o diretório target, tá vendo? Esse diretório target é onde fica compilado. Não tem nada compilado aqui. E como eu estou mostrando para vocês aqui no Visual Studio, né? Se você ver aqui no Maven, ele cria, né? Com aquela biblioteca que eu mostrei, ele cria aqui agora um Maven e ele já mostra para mim, ó, tem um projeto aqui que está aberto, que é o Maven, né? E que tem plugins, ó. O que são plugins? São as bibliotecas, né? Lá. E eu posso... Aqui estão os plugins das coisas que eu posso fazer. Compilar, eu posso limpar, né? E aí vai. Aqui, ó, eu queria mostrar para vocês aqui o pom.xml, ó. Nada mais é do que um XML, né? Olha lá, Model Version 4.0.0, a versão aqui do
do modelo que a gente está usando. Ó, Group ID, br.com.spectrum, lembra disso? Artifact ID, exemplo mesmo. Então, eu quero trocar o nome do projeto. É trocar aqui. O ideal é trocar aqui e trocar também o nome do diretório, tá bom? Aqui é a versão, ó. Então, eu vou trocar de versão agora na minha aplicação. É só vir aqui e trocar. Vai empacotar como jar, a forma de empacotamento. O nome é exemplo Maven. Olha lá, como eu estou usando um sistema Unix Base, por padrão ultimamente se usa o TF8. A classe principal, ou seja, quando eu for rodar o projeto, o que ele vai rodar? Ele vai rodar esse main app, né? Então, se eu ver aqui, já, ó, Java BR com Spectrum main app, que é a classe que tem o main, né? Então, ali eu estou definindo quem é, esse aqui, ó, o main app, ou seja, de tudo isso que eu estou empacotando, gerando quem é que eu quero executar. Aqui estão as dependências que vão fazer o programa funcionar, que são as dependências do JavaFX. Tá? Aí aqui tem a parte de build, né? De construção, né? Aqui, ó, aqui são as configurações que permitem isso rodar independente de IDE, né? Tá? O anti-run, ou seja, before, né? É anti-run. Aqui está as configurações de Java, tá vendo? Ó, vou trabalhar com Java 11. Aqui o main class para ele poder gerar o executável. Bem, aqui deixa o arquiteto funcionar para você, né? Já está prontinho. Tá? Então, como é que eu faço aqui, então? Muito bem. Eu venho aqui, ó, no Maven. Se eu clicar com direito, vocês vão ver aquele life cycle que eu falei. Então, eu posso dar um clean, package, install, compile, etc. Vamos dar um package, que é empacotar. O que acontece? Existem dependências no meu ponto.xml, ou seja, existem bibliotecas que não estou aqui, né, e eu cito ali. O que ele vai fazer? Ele vai fazer download dessas bibliotecas, ali, ó, para poder colocar no repositório local do Maven, para poder compilar, porque eu dependo dessas bibliotecas. E vocês observaram lá no ponto.xml, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o ponto.xml agora, que eu só tenho duas dependências. Mas o fato de eu só ter duas dependências, cadê? Olha lá, e ele baixou aqui mais alguma coisa. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho essas duas dependências, ele baixou aquilo ali. Então, ele já fez um build. Então, se eu vier aqui no target, tá vendo? Tá aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu fiz um package. Vamos fazer um... cadê o package? Tá aqui, run. Tá bom. Vamos fazer um deploy. A gente ver o que vai acontecer. Ó. Lembra que isso é um life cycle, então muitas operações que eu peço, ele faz várias outras antes, para depois fazer. Lá, deploy ele não conseguiu fazer por algum motivo. Né? Install. Aí está dando um erro de diretório, etc e tal. Mas está feito, tá? E a gente pode testar. Vamos rodar aqui para ver, ó. Aqui, ó, parar os erros, porque ele baixou as bibliotecas. Vamos lá no main app. Vamos executar e ver como é que está isso aqui, ó. Run. Tá aí. Funcionou bonitinho. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Eu quero adicionar uma biblioteca. Como é que eu faço? Por exemplo, eu quero adicionar o drive do Postgres, que eu vou trabalhar com Postgres. Eu vou digitar Maven e o que eu quero, Postgres. Tá? Pode ser o que vocês quiserem. Vocês vão fazer assim, Maven o que vocês querem. Então, cliquei aqui, ó, logo de cara. Aqui tem diversas versões da biblioteca do Postgres. Eu vou clicar nessa. E aí aqui tem a entrada da dependência do Maven, tá vendo? Maven, Gradle, etc e tal, né? O Maven tá aqui. Basta eu clicar no texto, ele já joga na área de trabalho. Eu não preciso, na área de transferência, eu não preciso dar Ctrl C, nada disso. Basta clicar aqui, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui, vou lá no meu ponto.xml, e aqui tem dentro da tag dependencies, tá? Que abre aqui e termina aqui, eu vou tendo as dependências. Então eu vou agora colar aqui a minha outra dependência, tá vendo?
Deixa eu formatar o código aqui. Para ficar bonitinho. Então tá ali, ó, mais uma dependência que eu coloquei, vamos salvar. Pronto. E agora se eu vier aqui, der um build, um package mesmo, por exemplo, o que vai acontecer é ele fazer download do Postgres para mim. Tá? Então aí a partir de agora o Postgres já está porque ele faz o download dele. Tá? Então assim, é um gestor de projeto em que eu posso limpar, construir, executar. Aqui tem o target aqui. O target dele está definido por um ponto .bat, né? Tá vendo lá? Que ele está falando que é para rodar esse projeto, esse daqui que está dentro de JLink Image. Então você vem aqui, ó, JLink Image, bin, né, é o diretor que ele está falando. Ele gerou um Java, tá, calma aí. Deixa eu ver aqui. Módulos, exemplo java.jar. Então aqui dentro tem módulos. Então o compilado para eu executar, lá, o Postgres está aqui, tá vendo? Foi feito download. Ele fala para eu executar esse exemplo Maven, né? Ó, esse cara aqui. Então se eu vier aqui, eu não vou poder executar, né? Porque a ideia não vai deixar, né? Mas eu posso vir aqui e, deixa eu ver, abrir na pá, abrir e revelar no localizador. Tá aqui, né? Módulos. Aí aqui tem, qual é o nome do executável? Exemplo Maven, né? Aqui. Aí eu posso abrir com o Java Launcher. Tá. Questões aqui do Mac aqui que ele não deixa, mas é só você fazer isso que o programa vai funcionar, tá? Não vamos perder muito mais tempo com isso. Tá bom então, pessoal? Então, esse é o vídeo que eu queria passar para vocês sobre Build Tools. Valeu então.